A paz do Senhor para todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Bem, eu não sei se vocês já perceberam que eu, como pastor, quando eu vou falar da palavra de Deus, eu não, dificilmente eu fico dizendo onde está escrito o que eu estou falando. Eu digo o que está escrito. Davi, certa vez falou assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi não citava, está escrito em tal lugar no livro, tal, não, nada disso. Estava no coração dele. Ele leu e guardou no coração para não pecar contra Deus. Eu gosto tanto disso que costumo fazer assim também. Primeiro, eu não sou bom de ficar decorando. Está escrito em tal lugar, está escrito ali. Você precisa ver no meu curso de teologia, como eu apanhei nessa parte. Mas mesmo assim eu fui o primeiro colocado. Tá bom? Muito bem. Eu quero falar com vocês acerca do perdão. Certa vez, Jesus. Vocês já notaram que Jesus estava sempre sentado? Sentado, sentado. Sentava no jardim, sentava numa pedra, sentava num tronco de árvore, sentava numa mureta, sempre sentado. E ele estava sentado, como sempre. Aí aproximaram-se dele os discípulos e perguntaram: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes? Em vez de esperar Jesus responder, eles já disseram logo: 7 vezes? Muito bem. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os senhores. A teoria ou a teologia do perdão. Teologia porque perdão vem de Deus. Então a teologia é estudo de Deus. Então, o perdão é uma coisa maravilhosa. O perdão nos leva a ser perdoados. Se você perdoa, você também é perdoado. Mas tem uma coisa: você sabia que você só é perdoado por Deus se você pedir perdão? Se você arrependido pedir perdão? O Deus que conhece o nosso coração sabe quando nós chegamos para Ele e dizemos: Senhor, perdoa os meus pecados. Ele olha no seu coração e vê que você está arrependido ou não. Se você estiver arrependido, Ele perdoa. Quero dizer também para os senhores, para vocês, meus irmãos: irmão é você. Nenhum irmão é senhor, irmão é você. Bom, se eu disser para vocês que existe o arrependimento e o arrependimento aparente. O verdadeiro arrependimento nasce no coração e ele acontece quando a pessoa acha que aquilo que ele estava fazendo era mal e resolve virar 180 graus e fazer o bem. Isso é arrependimento. Agora, existe um arrependimento chamado remorso. Remorso é diferente. Sabe como é que é o remorso? O remorso é aquilo que aconteceu com Judas Iscariotes quando traiu a Jesus. O remorso é o ato da pessoa ficar indignada pelo que o que ele queria fazer não deu certo. Puxa vida, eu não devia ter feito aquilo. Não deu certo. Isso aí não é arrependimento, não. Hein? E outra coisa, isso aí é remorso. E remorso não é digno de ser perdoado. Jesus respondeu àqueles que chegaram a ele: 7 vezes? Se o teu irmão pecar contra ti e arrependido vier e te pedir perdão, você não o perdoará 7 vezes, mas 70 vezes 7.
Para quem entende um pouquinho só de matemática, sabe que 70 vezes 7 é 490 vezes. Jesus limitou mais ou menos em 490 vezes que nós podemos perdoar uma pessoa. Só tem uma coisa, que ele tem que chegar a 490 vezes e te pedir perdão. Irmão, o perdão é tão nobre. O perdão é tão nobre. Olha, eu, Valdecir, não sei se é possível alguém pecar contra o outro, ofender o outro, 490 vezes e 490 vezes se arrepender pedindo perdão. Sinceramente, eu sou humano, eu não creio que a coisa seja tão possível assim. Mas olha, se um adversário seu chegar para você 490 vezes e disser: João, Francisco, Marcos, Judite, Maria, em nome de Jesus, me perdoa. Você, irmão, não vai. Você não conhece o coração dele. Sabe o que você tem que fazer? Simplesmente perdoar. Essa é a ordem e o ensinamento de Jesus. Nós temos que perdoar. Agora tem uma coisa. Se alguém fizer alguma coisa contra você e não pedir, ele te ofendeu terrivelmente. Ele te fez um mal. Ele fez alguma coisa que te deu prejuízo. E ele não pediu perdão. Você sabia que você não é obrigado a perdoar? A palavra de Deus ainda diz assim: se não for possível você viver bem com o teu irmão, não o tenha como inimigo, mas aparta-te dele. Então, isso aí também é uma ordem. Isso aí é uma ordem, é um mandamento, é um conselho. Aparta-te dele. Não perdoa não, tá? Sai de perto dele. Agora tem uma coisa, hein? Não fica remoendo mágoa, desejo de vingança contra ele, porque aí você também está pecando. E se você tiver desejo de vingança contra qualquer pessoa, você pensa que você está pecando contra aquela pessoa? Não, meu irmão. Você estará pecando contra Deus, porque Deus exige que você, como servo dele, tenha um coração puro e contrito. E quem deseja vingança contra alguém não tem um coração puro. Um negócio interessante, né? Você não pode sair por aí perdoando todo mundo. Se você perdoar todo mundo, você está errado. Eu te pergunto uma coisa, um juiz, meritíssimo senhor juiz, ele perdoa todo mundo? Não. Ele perdoa aquele que convence-o da sua inocência. Ele pode até nem ser inocente. Mas se ele convenceu da sua inocência, aí o juiz conta isso aí como se fosse arrependimento. E ele perdoa. Escuta uma coisa. Se um bandido qualquer chega numa família e mata todos, ou quase todos da família, e deixa um garoto que viu toda aquela chacina, matar seus pais, matar seus irmãos, matar seus familiares, e ele cresce com aquela mágoa no coração, olha, é duro para ele. Se ele crescer com aquela mágoa no coração, dificilmente o Espírito Santo de Deus entrará no coração dele para lhe oferecer a Jesus. Eu disse dificilmente, não impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas presta bem atenção. Você acha
que é possível um dia chegar no céu aquele assassino juntamente com aquele garoto, os dois salvos por Jesus? 1000 vezes eu te digo que é possível. Sabe por quê? Porque se aquele homem, não importa o tamanho do seu pecado, se arrepender diante de Deus, ele será perdoado. O perdão é a coisa mais nobre que pode haver no coração de um homem. Olha, você às vezes vai passando na rua e vê um pedinte. Então, ele não te pediu nada, você tem que dar alguma coisa a ele? Pode dar sim, ele está pedindo a todo mundo. Agora, se você vê um cara sentado, você vê que ele é um mendigo. Ele está com um cigarro na boca, jogando fumaça para todo lado. E como acontece no meu Rio de Janeiro e na minha São Paulo, e até aqui na minha cidade, até aqui em Goiânia, até aqui em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, fumando uma maconha, cheirando uma cocaína. Mas ele também é mendigo. Você vai lá e dá dinheiro para ele? Eu não dou. Você também não deve dar. Sabe por quê? Porque ele está afrontando a Deus. Ele está afrontando a você. Ele está afrontando ao povo. Ele está fazendo mal a si próprio. E a palavra de Deus diz também: vós, homens, sois o templo de Deus, porque Deus nos fez sua imagem segundo a sua semelhança. Vós sois o templo de Deus. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Meus irmãos, vocês sabiam que você lá, não parece. Você vai chegar no céu um dia como salvo por Jesus e você vai ver lá. Eu vou dar um exemplo. Se Lampião, rei do cangaço, tivesse se arrependido e aceitado Jesus, você iria encontrar Lampião lá. Volta Seca, o qual eu conheci pessoalmente, era um dos cabras de Lampião, um dia aceitou a Jesus. E Volta Seca morreu servo de Deus. E ele vai... obrigado, gatinha. É o seu cheirinho, sabia? E Volta Seca, tendo morrido servo de Deus, e você também, e eu também, e ela, e ele, e ela, e todos vocês, e todo aquele que aceitar Jesus, vai encontrar Volta Seca no céu. Sabe por quê? Porque Volta Seca se arrependeu, aceitou a Jesus e foi fiel até a morte. Fiel. Olha bem, hein? Depois do homem ter se arrependido, aceitado a Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, ele só precisa de uma coisa: ser fiel até a morte. Olha, ser fiel é um negócio tão interessante. Ser fiel. Antigamente, as balanças de hoje são digitais, elas não têm o fiel. Mas quem lembra daquela balança de antigamente que ficava assim? Ó, para cá, se ela caísse para cá, ela estava sem peso nenhum. Sem peso nenhum. Então ela ficava também parada se não tivesse peso aqui nem aqui. As mais antigas mesmo, né, que eu conheci quando criança, né, até jovenzinho ainda conheci, e muitos de vocês também eu sei que conheceram. A balança era assim, tinha uma haste aqui. Lá em cima na haste tinha
o ponteirinho do fiel, ele ficava aqui. Aí você colocava um peso de 1 quilo desse lado. Espera aí um pouquinho. 1 quilo desse lado. Ela blá pro lado de cá. Aí você colocava 900 gramas do lado de cá, ela continuava do lado de cá. Mas quando você colocava 1 quilo de cada lado, ela ficava exatamente apontando para o meio. Aquilo é fiel. Se você quiser ser fiel a Deus, você tem que andar segundo a sua palavra. Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e isso vos será feito. Sabe por quê? Se você faz isso, você é fiel. Irmão, Pedro, um dia negou a Jesus, se arrependeu, foi perdoado. E Pedro continuou meio rude, meio grosso, meio bruto. Pedro era capaz de bater em alguém se não acreditasse nas palavras dele, se falasse contra o Jesus dele, ele largava o cacete. Davi, quando viu aquele gigante Golias falando que ia esmagar a Davi, e falando também do Deus de Israel, ele falou: quem é esse incircunciso para falar do meu Deus? Eu vou matar esse homem. Olha, Davi era um homem violento, era um homem de sangue. Pedro era um homem violento. Você sabe quando é que Pedro deixou de ser violento? Quando desceu sobre ele o Espírito Santo, dele foi batizado com o Espírito Santo, ele passou a ser calmo. Mas olha, passou a ser mais calmo, tá? Porque Pedro ainda brigou com Paulo. Pedro não queria aceitar Paulo não, sabia? Ele não aceitava o arrependimento de Paulo. Paulo matou tantos cristãos, tantos servos de Deus, que Paulo saía para procurar e arrastar e matar. Mas um dia, o próprio Jesus pregou para Paulo: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Irmãos, nesse dia, Paulo se arrependeu. Nesse dia, Paulo foi perdoado. Só que Pedro não aceitava o perdão dele, né? Senhor, olha o que esse homem já fez, esse homem é mau. Não é possível, Senhor, o Senhor aceitar aquele homem. Jesus falou: olha, Pedro, você nem sabe o quanto esse homem sofrerá por causa do meu nome. E Paulo sofreu, gente. Paulo sofreu muito mesmo. E na hora de morrer, vocês sabem o que Paulo falou na hora de morrer? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que maravilha, né? Que maravilha se todos nós, irmãos, todos nós pudéssemos, na hora de morrer, dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oh, agora só me resta receber a coroa da justiça, a qual está guardada para todos aqueles que seguirem a Jesus. Falando em minhas palavras, aqueles que forem fiéis, aqueles que seguirem a Jesus, aqueles que se arrependerem, aqueles que forem perdoados, aqueles que permanecerem fiéis até a morte. Isso é ser fiel. Agora, a fidelidade só pode vir depois do arrependimento. E depois do arrependimento vem o perdão. E depois do perdão vem o seguir a Cristo. Seguir a Cristo. E ser fiel até a morte. Porque ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa
da vida. Que Deus esteja sempre no coração de todos vocês, meus amados.